Olá, bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje a gente mergulha num resumo Dev News recente, de 3 de junho de 2025. Temos 3 tópicos quentes: uma IA quântica para cibersegurança, um framework de UI universal e um acordo do G7 sobre ética em IA. A nossa missão aqui é destilar o essencial, sabe? Entender o impacto real. Vamos nessa? Vamos lá. É um cenário bem interessante mesmo. Quantum Guard AI, Project Chameleon, G7, tudo conectado pela IA, né? Mostra bem a velocidade das coisas e, bom, as complicações que vêm junto. Certo. Começando pela segurança, então. A CyberSec Innovators lançou essa Quantum Guard AI. A promessa é usar aprendizado de máquina quântico para pegar ameaças dia zero. Aquelas novas, sabe? Dizem que tem 99,9% de precisão. Isso é bem diferente do que a gente tem hoje, né? A ideia do quântico é achar padrões que a IA clássica talvez não veja, sutilezas. Mas, assim, tem desafios grandes. Primeiro, a computação quântica em si. Ainda está engatinhando, né? Então, escalar isso é uma dúvida. E tem a famosa caixa preta. Se a IA decide algo crítico para a segurança, mas a gente não sabe exatamente como. Como confiar 100%? Para análise forense, por exemplo, isso é um problemão. Fica difícil, né? E esse não acaba virando uma corrida armamentista ainda mais, sei lá, instável? IA para defender contra IA para atacar, só que agora com esse fator quântico? Exatamente esse é o ponto. Cria um ciclo que pode escalar muito rápido. E tem outra coisa, o tal abismo quântico. Quem vai ter acesso a isso? A gente corre o risco de criar mais uma divisão digital, só que na segurança. Por isso que a explicabilidade, entender o porquê da decisão da IA, fica ainda mais vital. Para ter confiança, para saber se está funcionando mesmo. Entendi. Mudando um pouco de foco, mas ainda com o IA no centro, tem o Project Chameleon, da DevTools Corp. É um framework de UI, agora open source. A ideia é, tipo, a interface se adaptar sozinha, com IA, para qualquer tela, plataforma, até acessibilidade. O lema é: escreva uma vez, adapte em todo lugar. Parece ambicioso. Muito ambicioso. O pessoal que desenvolve já está comentando. Curva de aprendizado, talvez impacte o desempenho. E tem uma hesitação natural em entregar tanto controle do visual para uma IA, né? Faz a gente pensar, como fica o trabalho do desenvolvedor UI e UX? Vira mais um arquiteto da experiência, definindo regras para IA, talvez? Menos mão na massa no pixel? E o risco de ficar tudo igual, meio sem graça, ou ao contrário, a IA inventa tanto que fragmenta tudo. São riscos reais, sim. Mas o que me chama muita atenção é essa promessa de acessibilidade integrada. Pela IA, imagina só, interfaces que se ajustam sozinhas para quem tem baixa visão ou dificuldade motora. Se isso funcionar direito, pode ser uma mudança enorme para a inclusão, aplicativos mais acessíveis por padrão, isso seria fantástico. E essa IA toda entrando em tudo leva a gente para o terceiro ponto, o acordo do G7 sobre ética, estabelecendo princípios, né? Transparência, responsabilidade, mitigar vieses, segurança. Parece um passo importante para alinhar as potências. É um sinal, com certeza. Reconhecem que o tema é urgente. Mas olha, as críticas não são poucas. Grupos como o AI Ethics Now falam: cadê o enforcement? Como garantir que isso saia do papel? E tem omissões bem sérias, né? Não falam de desemprego causado por IA, nem de armas autônomas. Assuntos bem espinhosos. Então, a crítica é que o acordo ele não está acompanhando a velocidade da tecnologia, tipo essas que a gente acabou de falar. Exato. O problema não é só não ter como forçar o cumprimento. É que essa lentidão para regular acontece justamente quando a IA como a da Quantum Guard do Cameleão está assim, decolando. Cria um vácuo meio perigoso entre o que a tecnologia pode fazer e o controle que a gente tem sobre ela. E outra, limitar ao G7 deixa de fora a gente importante, como a China. Aí corre o risco de cada um ir para um lado, criar padrões diferentes. É difícil fazer essa governança antecipada para algo que muda tão rápido. Talvez a gente precise de acordos mais vivos, que se adaptem.
Bom, então, para recapitular rapidinho, Quantum Guard AI com suas promessas e desafios quânticos na segurança, Project Chameleon querendo revolucionar interfaces com IA adaptativa, mudando o jogo para devs e para acessibilidade, e o acordo do G7 tentando pôr ordem na casa da ética em IA, mas talvez correndo atrás do prejuízo. O fio condutor é claro, a IA está aí mudando tudo e muito rápido. Isso. E não dá para só correr atrás da tecnologia. A gente precisa pensar, e muito, sobre como usar isso direito. Quais as consequências? Como garantir que seja bom para todo mundo? A inovação tem que vir junto com a responsabilidade, né? Fica então uma pergunta para a gente pensar, né? Com essa velocidade toda da IA que a gente viu, segurança, interfaces, ética global, como é que nós, indivíduos, empresas, a sociedade toda, podemos realmente acompanhar, não só tecnologicamente, mas na ética, na estratégia, para garantir que esses avanços ajudem a todos, em vez de criar mais barreiras? É algo para refletir.